Essa coroa sempre foi sua. Só faltava lembrar. Escute a mensagem de hoje e se inscreva no canal. Seja a rainha que você já é. Você já se sentiu invisível para quem deveria te amar? Como se seu amor fosse pouco, sua presença fosse pequena demais? E se eu te dissesse que o problema não é você, mas quem está à sua volta? Não, você não é carente. Você só está cercada de quem não sabe enxergar o seu valor. Eu preciso saber. De qual cidade você está me vendo agora? Porque essa história é para você. Para quem já cansou de mendigar amor e está pronta para descobrir como se tornar a rainha da própria vida. Fique comigo até o fim. Sua alma vai agradecer. Ela sempre foi intensa, como um furacão silencioso que invade a alma sem pedir licença. Desde menina, aprendeu a amar com toda a força que tinha, mesmo quando o mundo parecia desinteressado. Cada gesto seu carregava uma esperança quase infantil, uma fé cega no poder do amor verdadeiro. Mas aos poucos, essa intensidade começou a se tornar um fardo, pesado demais para carregar sozinha. As mensagens que ela enviava nunca recebiam a resposta que seu coração desejava. Era como falar com o vazio, um eco distante que nunca voltava para ela. O brilho nos olhos que um dia iluminou seus dias foi se apagando aos poucos. Cada encontro cancelado, cada "não posso hoje", repetido tantas vezes, minava sua confiança como gotas incessantes de uma chuva fria. Ela tentava se convencer que era só cansaço, falta de tempo, talvez até desinteresse momentâneo. Mas o silêncio, esse silêncio, ensurdecedor, falava mais alto do que qualquer palavra. Ela passou a duvidar de si mesma, questionando se não seria ela o problema, se não era suficiente para ser amada. E ali, na solidão dos seus pensamentos, a tristeza começou a tomar conta do seu peito. Era uma tristeza profunda, daquelas que não se vê na superfície, que não se explica com facilidade. Ela sentia falta do que nunca recebeu. Um olhar que fizesse o coração acelerar. Um abraço que dissesse: "Você importa". Era a fome de um amor que não fosse dado em migalhas, mas de um amor que fosse inteiro, genuíno, recíproco. Porém, o que ela ganhava era sempre pouco. Um resto de atenção que não preenchia o vazio. Quando percebia, já estava ali, implorando por um pouco mais, mendigando o que nunca deveria ter que pedir. Ela não queria ser assim, mas a dor fez dela uma refém das próprias emoções. No fundo, ela sabia que merecia mais, mas essa certeza foi soterrada pela insegurança e pelo medo de ficar sozinha. Então, ela se entregava, se doava mesmo sem receber nada em troca, esperando que um dia isso fosse suficiente. Era um ciclo cruel, uma prisão, invisível que a fazia se perder de si mesma. Ela não via mais sua força, seu valor, sua luz. Tudo ficou escondido atrás do medo de ser rejeitada. A carência, que parecia um monstro incontrolável, ditava suas atitudes e corroía sua autoestima. Ela tentava encontrar respostas no silêncio das noites longas, quando só restava a si mesma. Sentada no quarto, olhando para o teto, ela se perguntava se algum dia alguém a enxergaria de verdade. Pensava que talvez o problema fosse ela, sua forma de amar, seu jeito intenso demais, talvez até exagerado. Esses pensamentos eram como lâminas invisíveis que cortavam lentamente sua alma. A dor de não ser vista pela pessoa amada era uma ferida que não cicatrizava, sempre aberta, sempre sangrando. E ainda assim, ela continuava a tentar, a esperar, a mendigar aquele amor que parecia inalcançável. Mas por que será que ela continuava assim, presa a um amor que não voltava? Porque o medo da solidão parecia maior do que a dor da rejeição. Porque ela acreditava que, se esforçasse mais, se amasse mais forte, tudo poderia mudar. Era uma esperança desesperada, quase uma ilusão que a mantinha viva. Ela não via que, na verdade, estava perdendo a si mesma no processo, entregando sua alma para quem não sabia valorizar. E a cada passo, ela se afastava do amor verdadeiro, do amor que começa dentro de si.
No fundo, essa história não é só dela, é a história de tantas mulheres que se perdem tentando serem vistas por quem não quer enxergá-las. Mulheres que confundem atenção com amor, medo com paixão, carência com afeto. Mulheres que choram em silêncio e sorrindo para os outros, escondendo uma dor profunda. Essa dor, essa invisibilidade, é um grito sufocado que muitas vezes ninguém escuta. Mas esse ciclo, por mais doloroso que seja, pode ser quebrado. E essa é a verdade que vem a seguir. Naquele dia, algo dentro dela finalmente quebrou. Não foi um estalo, nem uma grande explosão. Foi um silêncio profundo, um cansaço que doía mais que qualquer mágoa. Ela se olhou no espelho como nunca antes e pela primeira vez viu não só a mulher cansada, mas a guerreira que sempre existiu ali. Foi um momento de pura revelação, onde a tristeza se misturou com uma chama tênue de esperança. Ela entendeu finalmente que não precisava mendigar amor, que não era carente, estava apenas cercada de quem não havia. E essa verdade, mesmo dolorosa, trouxe um estranho conforto. A partir daquele instante, ela começou a recusar migalhas, cada mensagem ignorada. Cada encontro cancelado deixou de ser um golpe e virou uma prova de sua força. Ela aprendeu a não se importar mais com quem não se importava, a virar as costas para quem não valia a pena. Foi uma libertação silenciosa, quase invisível para os outros, mas monumental para ela. Com o tempo, ela percebeu que estar sozinha era melhor do que estar mal acompanhada, e que sua companhia era suficiente para encher seus dias. Esse foi o primeiro passo para reconstruir tudo o que ela havia perdido. Não foi fácil. As dúvidas voltavam. Os medos sussurravam baixinho na madrugada, tentando convencê-la a desistir. Mas ela já havia experimentado o vazio e sabia que não queria voltar àquele ciclo. Cada noite difícil, cada lágrima derramada, foram transformadas em combustível para sua nova jornada. Ela começou a redescobrir suas paixões, seus sonhos esquecidos, sua identidade perdida. Passo a passo, a mulher que antes mendigava amor, agora cultivava amor próprio. E esse amor próprio não era vaidade ou egoísmo. Era um amor calmo, firme, que não pedia nada em troca, que não se humilhava para existir. Era a rainha que finalmente reconhecia seu trono e sua coroa, que não precisava implorar por respeito ou atenção. Ela aprendeu a se colocar em primeiro lugar sem culpa, a dizer não sem medo, a escolher sua felicidade acima de tudo. E quando menos esperava, percebeu que sua luz começou a atrair quem realmente merecia estar ao seu lado. Porque uma mulher que se ama, naturalmente atrai amor de verdade. Essa transformação não aconteceu do dia para a noite. Houve dias em que ela caiu, momentos em que a dúvida venceu e a voz da carência sussurrou para voltar atrás. Mas ela sempre se levantava, sempre lembrava da promessa que fez a si mesma. Nunca mais mendigar. Cada passo dado era uma pequena vitória contra o passado, uma declaração silenciosa de que ela era dona do próprio destino. E essa força foi tão poderosa que mudou tudo, não só para ela, mas para todos que cruzaram seu caminho. Porque quando uma mulher para de mendigar amor, o mundo começa a vê-la de verdade. Ela descobriu que o amor que tanto buscava fora sempre seu, escondido sob camadas de medo e insegurança, e que a verdadeira magia não está em ser notada por qualquer um, mas em ser reconhecida por quem importa. Esse despertar trouxe paz, mas também um misto de orgulho e tristeza. Por tudo que ela sofreu, por tudo que abriu mão para finalmente se encontrar. Mas, acima de tudo, trouxe uma esperança viva para quem se sentia preso no mesmo ciclo. Ela se tornou a prova viva de que é possível romper. E agora, olhando para trás, ela sabe que não foi fraqueza mendigar amor. Foi humanidade. Mas que a verdadeira força está em saber quando parar, em dizer basta e se recolher para se reconstruir. Hoje, ela sorri com a serenidade de quem sabe.
o próprio valor. E sua história é um convite para quem ainda está perdido na escuridão da carência. Você não é carente, está apenas cercada de quem não te vê. E essa verdade, quando aceita, pode salvar vidas. Ela não sabia por onde começar, mas sabia que não podia mais viver na sombra do vazio que sentia. Cada dia era uma batalha silenciosa contra o medo de ficar só, contra as lembranças que insistiam em voltar. O silêncio que antes lhe doía, agora era um convite para ouvir a si mesma, para entender o que seu coração realmente desejava. A casa vazia, o quarto solitário, tudo parecia um espelho do que ela sentia por dentro. Uma solidão que precisava ser preenchida, mas não por qualquer coisa. Ela começou a escrever. Palavras que saíam da alma, revelando suas dores, seus anseios e a esperança teimosa que crescia em seu peito. Escrever virou terapia, um grito silencioso para o mundo, um passo para se reencontrar. Os dias não ficaram mais fáceis, o mundo externo parecia conspirar para que ela desistisse, para que voltasse a mendigar atenção, a implorar amor. Amigos que não entendiam, conselhos vazios, olhares de pena, tudo o que ela menos precisava. Mas dentro dela havia um fogo que não apagava, uma força que só cresce quando parece que tudo está perdido. Ela começou a cuidar de si mesma como nunca antes. Uma rotina de pequenos atos de amor próprio, como se cada gesto fosse um tijolo para sua nova casa interior. Tomava banhos demorados, preparava suas comidas favoritas, se permitia rir sozinha olhando no espelho. Ainda assim, o medo de não ser suficiente insistia em aparecer. Era uma voz baixa, quase imperceptível, que dizia: "Ninguém vai te querer assim." Mas ela aprendeu a reconhecê-la e não dar espaço. Cada vez que o medo vinha, ela respondia com um ato de coragem, se olhar no espelho e repetir: "Eu sou suficiente." E aos poucos, aquelas palavras foram criando raízes dentro dela, tornando-se uma verdade inabalável. Ela estava se reconstruindo, não para outro, mas para ela mesma. A reconstrução também trouxe reviravoltas inesperadas. Pessoas que antes pareciam importantes sumiram. Outras apareceram do nada, trazendo luz em momentos de escuridão. Ela percebeu que, ao se amar, atraía quem vibrava na mesma frequência. Mas não era só isso. Ela começou a enxergar suas relações antigas com olhos diferentes, entendendo onde errou e onde foi usada. Essa clareza trouxe dor, mas também libertação. O reconhecimento do próprio valor era a chave para fechar portas antigas. E essas portas se fecharam com um estrondo, para nunca mais serem abertas. Um dia, ao sair para uma caminhada, sentiu o cheiro da chuva na pele. O vento leve que parecia sussurrar que tudo ia ficar bem. Foi como se a natureza estivesse celebrando sua nova vida, sua escolha de não mendigar amor mais. E naquele instante, ela fez uma promessa silenciosa. Jamais deixaria que ninguém diminuísse sua luz novamente. Ela era a protagonista da própria história, a heroína da jornada mais difícil, a de se amar. Sabia que o caminho seria longo, cheio de altos e baixos, mas agora estava preparada. E isso a fazia sentir invencível. Seus olhos brilhavam diferente, refletindo uma paz que antes parecia inalcançável. Mulher que um dia chorou sozinha no escuro, agora sorria para a vida, mesmo nos dias cinzentos. Ela encontrou forças nas próprias cicatrizes, beleza na própria imperfeição. E ao se olhar no espelho, via não só a mulher que sofreu, mas a que venceu. Cada passo era uma vitória silenciosa, cada escolha um ato de rebeldia contra o passado. E ela sabia que não precisava mais mendigar nada, porque era dona do próprio destino. Os fantasmas do passado voltaram com força total, como tempestades querendo apagar a luz que ela começava a brilhar. Mensagens antigas, lembranças dolorosas, a voz de quem a fez duvidar de si mesma por tanto tempo, tudo veio junto, tentando puxá-la para o abismo. Mas dessa vez, ela não se deixou enganar. O coração, antes tão vulnerável,
agora batia forte, firme, resistindo aos ventos cruéis do passado. Ela aprendeu que a dor não precisava ser inimiga, mas um aviso para que ela nunca mais aceitasse migalhas de amor. E então, uma decisão explodiu dentro dela, clara como um raio. Chega. A palavra ecoou na sua mente como um grito de liberdade, uma revolta silenciosa contra tudo que já viveu. Chega de mendigar atenção. Chega de implorar por afeto. Chega de se diminuir por quem não havia. Ela percebeu que merecia muito mais, que o amor não é negociação, não é troca de migalhas por pedaços de alma. Naquele instante, ela rasgou todas as cartas, deletou todas as mensagens, fechou portas e janelas que só traziam poeira para seu coração. Foi uma limpeza profunda, não só do exterior, mas do que carregava dentro dela. O choque da mudança foi brutal. Algumas pessoas tentaram puxá-la de volta, dizendo que ela estava sendo dura demais, que o mundo não era tão gentil. Mas ela já sabia que gentileza não se implora, se recebe de quem merece. O maior desafio não era externo, mas interno, vencer o hábito de se rebaixar. A necessidade de aprovação alheia. Essa batalha diária era invisível para os outros, mas a cada vez que dizia não para a carência, seu poder crescia. Era um processo lento, doloroso, mas implacável. Ela começou a se vestir diferente, a andar, com a postura de quem não aceita menos do que merece. Não era vaidade vazia, era uma armadura feita de amor próprio. Os olhares mudaram. Alguns de surpresa, outros de respeito silencioso. E isso a fez perceber que nunca esteve invisível. Só havia escolhido estar em lugares onde não podia brilhar. A transformação não era só física, era uma revolução interna que nem ela mesma acreditava que conseguiria. E, no meio dessa revolução, uma voz sussurrava: "Você é rainha, não mendiga." Mas a maior prova ainda estava por vir. Um dia, alguém do passado reapareceu, oferecendo o mesmo amor vazio de antes, tentando reconquistar o que havia perdido. Era uma armadilha disfarçada de segunda chance, uma ilusão que poderia destruir tudo que ela construiu. O coração sentiu a tempestade, mas a mente estava clara como água. Ela disse não, com firmeza, com a voz que não tremia, com a coragem de quem já foi forte demais para desistir. Naquele momento, ela não apenas rejeitou alguém, mas uma versão antiga dela mesma. A dor da rejeição foi inevitável, como uma ferida que precisa cicatrizar. Mas ela sabia que estava se curando, que cada lágrima era um passo para a liberdade. O silêncio que antes doía, agora era um refúgio onde ela se encontrava. E quando olhava para trás, não sentia mais vergonha, mas orgulho. Orgulho de ter parado de mendigar, de ter escolhido a si mesma, de ser dona da própria história. Ela não precisava mais de ninguém para validar seu valor. A vida começou a dar sinais de recompensa. Novas pessoas entraram. Pessoas que respeitavam seu tempo, seu espaço e seu valor. A mulher que um dia mendigou amor, agora atraía afeto genuíno, como um ímã poderoso. Mas a maior recompensa estava dentro dela: a paz, a confiança e o amor próprio. Ela entendeu que não é sobre quem a ama, mas sobre quem ela se torna quando se ama primeiro. E essa é uma história que ninguém pode apagar. Ela sentou naquela manhã, olhando o espelho com olhos que não reconheciam mais o medo refletido ali antes. Não havia mais vestígios daquela menina que implorava por migalhas, nem da mulher que chorava por quem nunca a valorizou. O reflexo mostrava uma rainha, não uma rainha perfeita, mas uma rainha inteira, que havia reconstruído seu reino com as próprias mãos. Cada cicatriz era um símbolo de luta. Cada sorriso era uma vitória silenciosa contra as vozes que tentaram destruí-la. Ela não precisava provar nada para ninguém, porque agora a aprovação mais importante vinha dela mesma, e isso era uma liberdade que nenhum amor externo poderia comprar. Por muito tempo, ela acreditou que amor era uma moeda rara e difícil de ganhar. Agora, sabia que amor verdadeiro é abundante quando se dá a si mesmo primeiro.
Era como se tivesse descoberto uma fonte inesgotável dentro dela, que nunca secaria, mesmo nas piores tempestades. E esse amor não dependia do retorno, não se importava. Com reconhecimento não se vendia por migalhas. Era um amor silencioso, poderoso, que preenchia cada canto vazio do seu ser. Um amor que a tornava imune à carência. Ela entendeu que, no jogo dos relacionamentos, o verdadeiro poder não está em controlar o outro, mas em controlar a si mesma, suas emoções, suas expectativas, seus limites. Mendigar amor era entregar seu poder para quem não merecia sequer um pedaço dele. Agora, ela era a guardiã do seu próprio coração, e o portão estava fechado para quem não respeitava seu valor. Não havia mais espaço para joguinhos ou manipulações. Havia espaço apenas para o que fosse genuíno, recíproco e sagrado. No silêncio de uma noite qualquer, ela escreveu uma carta para aquela versão dela mesma que um dia foi tão frágil. Querida, sei que a estrada foi longa e dolorosa, mas cada passo valeu a pena. Não permita que ninguém te faça sentir menos do que és. Você é digna, forte e capaz de um amor que não humilha, que não dói. Pare de mendigar atenção e comece a atrair quem realmente vê sua luz. Você é uma rainha. Não implore, atraia. Esse foi seu mantra desde então. Ela não precisava mais implorar por afeto, pois o afeto verdadeiro a buscava naturalmente. E isso mudou tudo. Sua energia, suas relações, seu mundo. E mesmo quando a solidão tentava bater à porta, ela não sentia medo, porque sabia que a melhor companhia que poderia ter era ela mesma, e que esse amor próprio era a base sólida sobre a qual todo o resto se construía. A transformação que aconteceu não foi apenas externa. Foi uma revolução interna, que mexeu nas raízes da sua autoestima e da sua confiança. Ela se permitiu sentir, cair, levantar e renascer, tantas vezes quantas fossem necessárias. Essa história não é só dela. É de todas que já se sentiram invisíveis, insuficientes, carentes demais. É para aquelas que ainda tentam se encaixar em moldes que não foram feitos para elas. É para quem precisa ouvir, hoje, que não estão sozinhas e que merecem mais. E você que está aí do outro lado da tela, se identifica com essa história? Já sentiu que dava demais para quem oferecia de menos? Que o amor parecia um jogo onde você sempre perdia? É hora de mudar o roteiro da sua vida, de virar a página e escrever um capítulo novo, onde você é a protagonista da sua própria felicidade, onde você é a rainha que não implora, mas que atrai. A vida é curta demais para mendigar migalhas de afeto. Você merece alguém que enxergue seu valor, que respeite seus limites e que ame seu coração. Não aceite menos do que isso, nem de si mesma. Se isso tocou você, não deixe essa mensagem morrer aqui. Compartilhe com quem precisa ouvir, com quem ainda está no escuro. E comente agora mesmo. Chega de mendigar, para declarar que você escolheu se amar primeiro, porque o verdadeiro amor começa dentro, cresce forte e só então pode florescer no mundo. Se inscreva no canal para mais histórias que vão transformar seu olhar e sua vida. Mas só se você tiver coragem de enfrentar a verdade mais pura. Você não é carente. Está apenas cercada de quem não te vê. E agora, a decisão é sua. Continuar mendigando ou se tornar uma verdadeira rainha. Gostou do vídeo de hoje? Sentiu sua autoestima se elevar, nem que seja um pouquinho? Então se inscreve no canal para receber mais mensagens como essa todos os dias.